Graça e paz a todos, né? E uma boa noite a todos. Jesus aqui nessa passagem, gente, ó. Jesus aqui nessa passagem me chamou muita atenção que meu óculos tá meio torto. Eu durmo em cima dele. Ai, que benção. Jesus aqui nessa passagem, ele disse assim, ó, aos pagões de bem da cidade de Nínive, se levantarão no juízo e condenarão vocês, pois eles se arrependeram ao ouvir Jonas. E eu sou maior do que Jonas. Jesus falando. A rainha de Sabá veio julgar vocês, vem julgar também vocês e condená-los, porque ela veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E eu sou maior do que Salomão. Jesus falando. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares desertos procurando um corpo, e se não encontrar, deseja voltar para a antiga casa. Se voltar e encontrar a consciência daquela pessoa ou aquela casa vazia, ainda cheia de mal, ele volta e traz com ele outros 7 espíritos imundos. Assim acontecerá com vocês religiosos. Não são os desviados dos templos, mas os desviados da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o verbo se fez carne. A verdade é o verbo, né? Estando Jesus a falar e a ensinar, enfrentando os religiosos da época, sua mãe e seus irmãos, primos, né, e a parentela dele, mandou chamar porque queria ter um particular com ele. Jesus então responde em alta voz: vocês não entenderam ainda que minha família são todos esses que me ouvem e deseja o mesmo que eu desejo. Está em 1 qualquer coisa 50. Eu não dou o peixe, eu ensino a pescar. Procure e vocês vão achar. O que eu achei incrível? Né? Vocês entenderam ali sobre a rainha de Sabá que veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão? Vocês ouviram que a cidade de Nínive se arrependeu também no dia de juízo? Eles vão julgar com Jesus também? Nós aqui? Vocês entenderam, não entenderam? Essa parte aí? E muito mais ali. Mas o mais interessante é que essas pessoas que adoram a mãe de Jesus, eu amo a mãe de Jesus, mas eu não adoro, eu adoro Jesus. Ela é a bem-aventurada entre as mulheres. Quem deu esse título para ela? O próprio Deus. E quem somos nós para tirar? Bem-aventurada tu és, mulher. Entre todas as mulheres que já nasceram, ainda vai nascer, ela é maravilhosa, bem-aventurada, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vocês sabem que eu provo para vocês que ela aceitou o próprio filho? Está ali entre a conversa dela ali com a prima Isabel, ali, Isabel? Acho que é Isabel mesmo. Ali e tal, ali, vocês vão entender o que foi que ela falou. Ela chamou o filho dela de meu Salvador. Entenderam? A própria mãe, meu Salvador. E vocês viram que nem Jesus idolatrou a família dele, nem a mãe dele? E por que tem tantos idólatras da mãe de Jesus por aí? Jesus não idolatrou a família dele, nem a mãe dele. Mãe biológica. Foi ela que deu a luz a ele.
Olha quantos meses ali eles estavam sem se ver, porque naquela época andava a pé, sem se ver. E falaram, Senhor, ó, sua mãe, seus irmãos, seus primos estão aí fora, e sua mãe quer vê-lo. O que ele disse? Minha mãe, meus irmãos, vocês não entenderam ainda? Que minha mãe e meus irmãos são aqueles que faz a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? É que nenhum se perca, mas que todos venham herdar uma vida eterna com Ele no reino dEle. A minha vontade é que os meus não peque. A minha vontade é que todos se salvam. Essa é a vontade dEle. Essa é a minha vontade, que nenhum se perca, que todos se salva. Essa é a minha vontade, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Ele tem prazer na morte dos salvos, dos santos. Aí Ele tem prazer do ímpio, dos santos, certo? Eu acho incrível essa parte. Você está pensando porque ele estava no meio de um sermão? Ele saiu correndo. Ai, meu Deus, tem meses que eu não vejo minha mãe. Ai, atropelando. Não. Eles ficaram lá fora e ele terminou todo o sermão para depois ir ter com eles. Certo? E eu acho incrível também quando ele disse... os que me amam, eu quero que os que me amam, né? Os que me amam a verdade. Quem é a verdade? Jesus. O verbo, que é a letra, se fez o quê? Carne. Viva. Eita, aleluias. A letra que foi profetizado, acho que 700 anos para lá, que ia nascer o Salvador, porque o Pai olhou lá de cima, aqui para a terra, não viu um justo sequer. Ele falou, mas eu vou mandar um redentor, eu vou mandar um socorro. Só que dessa vez ele mandou o próprio filho. Então aquela palavra que foi escrita não sei quantos 700 anos, não sei quantos anos lá atrás, o verbo que foi falado lá atrás se cumpriu em quem? Em Jesus. E o verbo é o próprio Jesus. E o verbo é a verdade. Então Jesus quer que nós venhamos viver na verdade e não na mentira. O que liberta não é a mentira, o que liberta é a verdade. A verdade vos libertará. Esses pastores que ficam enganando as ovelhas aí, ó, vão pagar muito caro o preço de uma alma, tá? Outra coisa tremenda também que ele disse aqui, né, sobre a verdade, é maravilhoso. Os que me amam também a verdade. A tradução da minha Bíblia é essa, a verdade. Por quê? Ele é a verdade. Ele é o verbo que lá atrás se fez carne. 2018 anos atrás agora. Ele é a verdade. E quem anda na verdade anda na luz, porque anda na luz de Jesus. Quem anda com Jesus não anda em trevas. Anda na luz. Tá? Ele não saiu correndo, não, para idolatrar os irmãos, a mãe. Não. Ele terminou o primeiro sermão, depois ele foi ter com eles, né? Isso é maravilhoso demais da conta, gente. Isso não tem preço. E eu quero dizer para vocês, o rei está voltando. Ele está voltando, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Hoje eu ainda estava chorando, falando aqui com meu filho, meu Deus... Quando eu brincava lá na roça, lá, que eu nasci lá, eu pregava já na igreja com 7 anos de idade, 8, eu já pregava pro pessoal da roça que não sabia ler e tal, porque eu já nasci com essa verdade dentro de mim, tá? Eu nunca imaginei de ver o que eu estou vendo. O mundo está 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Vocês querem ver a Sodoma e Gomorra em pessoa? Liga na Globo, fica na Rede Globo de televisão. Sodoma e Gomorra em pessoa. Vê as novelas da Rede Globo.
tá? Vocês vão ver Sodoma e Gomorra em pessoa. Coisa horrorosa. Deus tem tolerado. Ele tem abreviado os dias. Nossa, a gente deita quando a fé já amanheceu, o dia já passou, ele tem abreviado. Porque se ele não abreviar, com tantos falsos profetas, com tantos falsos pastores, com tanta falsidade em cima do evangelho dele, nem os escolhidos dele se salvariam. Ele está abreviando os dias à noite. O mistério das estrelas que vocês não procuram, procura saber por que as estrelas estão sumindo. Meu Deus, eu quando eu era moça, criança, eu deitava à noite assim, ó, era tanta estrela que eu ficava até cega de tanto tentar contar elas. Agora toda noite eu saio, o máximo que eu vejo é 5, 6 estrelas. Procura saber quem são essas estrelas e o que está acontecendo com as estrelas. Mais um sinal tremendo da vinda do nosso Pai. O nosso rei está voltando. E sobre ali, ó, a rainha de Sabá que veio de uma terra muito longínqua. Ouvi Salomão. Sobre Jonas ali, a cidade de Ninive, tudo que eu falei ali. Procura saber o que Jesus estava falando. Procura saber o que o nosso Senhor Jesus estava falando. Tá? Gente, não brinca. Gente, pastores, não brinca com as ovelhas do Senhor. Pastores, não brinca com a fé do povo de Deus, que ainda tem um pouquinho de fé. A Bíblia diz que ai daqueles que fazem um desses pequenininhos que crê nele a tropeçar. Vocês sabem o que Jesus quis dizer com essa palavra? Sabe? Sabe nada. Para você não adianta ler a Bíblia e ficar no teu próprio entendimento. Para você ler a Bíblia, a palavra de Deus, você tem que ter o Espírito da verdade morando em você. E vocês viram sobre os demônios? Por que os pais estão matando os filhos estão matando os pais? Está essa loucura aí no mundo. Por quê? Por quê? Satanás, o demônio sai, vai dar uma volta passeando pelo mundo, aí ele volta para a antiga casa dele. Se ele voltar para a antiga casa dele, e a casa dele fez igual o pessoal da cidade de Ninive, se arrependeram, de verdade mesmo, ele casca fora, porque tem alguém morando naquela casa chamada Espírito Santo de Deus. Mas se ele dá umas voltas por aí, passeando pelo mundo, como Satanás falou para Deus, de onde vens? Ele diz, passeando pelo mundo. Aquele demônio volta e encontra aquela casa sem Deus, vazia. De novo, vazia. Tá? Ele vai lá e traz mais 7 amigos. E fica 8 demônios morando nesta pessoa. Eu liguei a Record agora, uma mãe matou o filho estrangulado, tá? Um de 3 aninhos e ligou pra polícia e falou, matei meu filho que eu quero que ele tenha um enterro digno. Acabei de ver um absurdo desse. E coisas muito mais horrendas e absurdas. Vocês vão ver. Tem uma classe de demônios chamado daimos. Os daimos estão soltos, os que estavam no Mar Morto. Tem toda uma história. Leia a Bíblia, busca o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Porque senão não adianta ler a Bíblia. Se o Espírito Santo não te dá entendimento, você não entende a palavra de Deus. Porque as coisas de Deus, para os que não entendem e não têm o Espírito de Deus, é loucura. É loucura. Tá? Esses demônios estão fazendo horrores aqui na minha cidade. Cidade circunvizinha, suicídio em cima de suicídio. Pai matando esposa. Os daimos agora querem matar as mulheres e as crianças. Eles têm estratégias. Os demônios, eles têm estratégias. Quando é para derrubar os aviões, o avião cai para tudo quanto é lado. Agora é matar as mulheres de novo. Agora as crianças. Depois é isso. Eles têm as estratégias deles. Os ataques. Aonde nós vamos atacar? Aonde? Entendeu?
Gente, não é brincadeira. O que tem de pessoas endemoniadíssimas. Chega em casa, mata a família inteira e não sabe nem por que matou e depois deve dar um tiro na cabeça. Quem que vocês acham que tá por detrás disso? Demônios, os daimos. Tá? Tem mais, tem muitas classes de demônios, é uma hierarquia. Mas os daimos, que foi solto, que estava ali no Mar Morto, que eu sei muita coisa que o Espírito da Verdade me revela. Não adianta eu pegar a Bíblia aqui e ficar... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, eu tenho que ter o Espírito da Verdade morando aqui. Porque se o Espírito da Verdade não estiver morando aqui, tá? Alguém vem lá e vê a minha casa aqui vazia e traz demônios e fica 8 demônios. Sangue de Jesus repreenda. Porque o Espírito Santo, ele mora aqui. Eu sou o templo santo de Deus. Eu sou casa santa de Deus. O Espírito de Deus deixou de morar num templo de pedra para morar em nós, que somos templo de carne. Temos que ter o Espírito da Verdade morando em nós. E Jesus quer pessoas que têm o Espírito da Verdade. E quem tem o Espírito da Verdade são justos. Pensam como Deus. Abomina tudo que Deus abomina. Rejeita tudo que Jesus rejeita. Detesta tudo que nosso Deus detesta. Quem tem o Espírito da Verdade não comete injustiça. Não mentem. Não vive aí enfiado no mundo das drogas, das prostituições, dessas podridões aí de Sodoma e Gomorra. Não. É fácil saber quem tem o Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia uns com os outros. São amorosos. O amor vai sair, no final dos tempos, o amor vai sair, mas do coração daqueles que nunca teve o Espírito da Verdade. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, que é templo do Espírito, que somos nós, jamais este amor vai esfriar. Jamais. Tá? Graça e paz. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe.